Nocautecast número 10. 10ª edição do nosso podcast, onde a gente fala de MMA e tudo que aconteceu no mundo das lutas nas últimas semanas. E para você que está acompanhando a gente aí, segue lá nosso canal no YouTube, Nocautecast, aciona o sininho que você recebe todas as notificações. Também você tem a opção de ouvir diretamente no seu agregador de podcasts pelo Spotify. Você adiciona ou segue a nossa playlist lá. É fácil de encontrar, é só procurar pelo Nocautecast. E tem a opção também de fazer download no seu celular, no seu tablet, onde você for ouvir, pelo site do podomatic.com. Lá também, dá uma busca rapidinho, Nocautecast é um nome prático para achar, não vai ter grandes dificuldades. Beleza? Não esquecendo também das nossas redes sociais, que tem o Instagram e também tem a nossa página no Facebook, onde a gente posta lá algumas notícias da semana e também quando sai um episódio novo do nosso programa. UFC 234, Whittaker vs Gastelum. Rapaziada, hoje a gente não tem muitas lutas pra falar, mas tem bastante conteúdo do que a gente separou aqui. E hoje comigo tem meus amigos aqui, André G. Fala, André G, tudo jóia? E aí, Davizão, tudo tranquilo, meu cara? Maravilha. Bora lá falar um pouquinho sobre MMA, discutir um pouquinho? Bora. E o Léo Paz, fala aí, Léo, tudo jóia? Tranquilo, Davizão. Uma boa noite aí, ou um bom dia, uma boa tarde para quem estiver ouvindo a gente nos podcasts aí. E bora lá falar um pouco desse evento que foi maneiro, apesar de não ter quase ninguém conhecido assim, foi bem maneiro. Maravilha, pois é, então vamos lá. O UFC 234, né, o Whittaker vs Gastelum, como eu falei, que foi em Melbourne, na Austrália. Foi sábado pro domingo que rolou. E assim, foi um evento sem grandes nomes no evento como um geral, mas o principal e a co-principal eram lutas bem bacanas com relação tanto a nome quanto lutadores. Pra falar a verdade, eu cheguei em casa tarde, então eu fiquei acompanhando o que o pessoal tava falando. Então eu vi algumas lutas que eles falaram que estavam sendo bacana no preliminar e no começo do principal. Mas a gente teve uma notícia no meio da tarde, que aconteceu na verdade de manhã, onde a luta principal, Whittaker versus Gastelum, ela acabou caindo, onde o campeão Robert Whittaker, que é o campeão do meio médio, né, atual, ele estava escalado para defender o seu cinturão do meio médio contra o Kelvin Gastelum, mas ele acabou que na madrugada, né, acho que bem cedinho, ele teve problemas. Ele reclamou muito de dores abdominais, assim, teve vômito, teve uma porrada de coisa. Acho que foi na sexta que ele começou a ter problema. E de madrugada ele acabou sendo encaminhado para um hospital. E de lá ele já foi diagnosticado com uma hérnia no abdômen. E ele teve que ainda já foi encaminhado também para cirurgia. E meio que isso pegou a gente de surpresa, porque a semana toda a gente falou muito de Adesanya e Anderson, né? A mídia falou muito, falou dessa luta, usou essa luta para vender o evento, porque era um evento numerado, né? Geralmente o evento numerado tem disputa de cinturão, é um evento que tem algo bem importante pro UFC, para as divisões, né? Que era a luta principal. E então falou-se muito de Adesanya e Anderson. Só que a gente que gosta também tava de olho nessa luta do principal. E quando caiu essa luta, eu tava acompanhando, eu tava num compromisso meu, eu tava acompanhando as lutas, o pessoal falando que tiveram lutas bacanas, por mais que não eram nomes tão grandes. Quando caiu essa luta do Gastelum e do Whittaker, puta, já deu uma brochada, porque eu falei, puta, a luta que de fato valia muito pra divisão do meio médio, caiu. E que sobrou para segurar esse evento, colocaram o Adesanya versus o Anderson Silva como a luta principal. A primeira manifestação do Kelvin Gastelum foi ali, né, de falar pro Whittaker, ele colocou no Twitter dele,
para ele melhorar rápido, mas depois ele foi lá, começou a dar uma zoada no evento, pegou o cinturão que foi do Henry Cejudo, que a gente acabou meio descobrindo já no meio do evento, que era o cinturão do Cejudo, e ficou falando ali que ele era o campeão, fez uma brincadeira, enfim. Então essa luta a gente não tem muito o que comentar. André ou Léo, vocês querem comentar alguma coisa desse acontecido? O máximo que a gente poderia falar, não tem muito o que falar do Whittaker, né? Sendo que ele passou por uma cirurgia, ele vai ficar de 4 a 6 semanas em recuperação, que é uma coisa também que pode dar uma embolada na categoria aí por causa dos timings. André ou Léo, André, se tem alguma coisa para completar sobre essa luta principal que não aconteceu? Cara, tem pouca coisa a se dizer, além de que esse cancelamento ele deve trazer aí algumas consequências um pouco infelizes para essa categoria, né? A gente vai ficar aí com diversos nomes do topo da categoria parados já há um bom tempo. O Robert Whittaker, ele já não luta desde junho do ano passado. O Yoel Romero também, embora ele vai lutar agora em abril, ele também já está com um layoff muito grande. O Kelvin Gastelum também parado há muito tempo. E acaba que agora vai novamente embolar o topo da categoria com aí 4 ou 5 nomes prontos para disputar o cinturão e um campeão que ele não consegue se manter saudável. Ele luta após luta, ele sai e tem que ficar um bom tempo parado, porque ou ele tem uma lesão aí nas pernas, lesão nas costas, ele está sempre com alguma lesão e acaba que a categoria dos médios, que tinha tudo para poder agora se encaminhar e se desenvolver normalmente, vai ficar novamente aí parada e dependendo aí da saúde do seu campeão, que embora ele esteja sempre competindo e não abra nenhum precedente para ter aí um cinturão interino, a gente vai ficar aí parado, tendo aí o Gastelum, tendo o Adesanya, tendo o vencedor de Borrachinha e o Romero, todos eles aí como contenders. E vamos ver o que acontece. Tomara que o Whittaker consiga se recuperar, que ele volte prontamente, consiga lutar antes do último trimestre do ano e que essa categoria possa finalmente deslanchar, porque agora que ela está se renovando, ela não pode ficar parada, né? Pois é. E o Gabriel, que ele vai fazer os casamentos futuros aqui, ele vai comentar mais ou menos o que aconteceu nessa categoria, o que ele acredita que possa vir a ser aí dos próximos casamentos para essa rapaziada. E, Léo, como eu falei, o evento, o Kelvin Gastelum, ele acabou meio que pegando ali o cinturão do Cejudo, né? O Cejudo que tava lá no evento, e ele apareceu com o cinturão nas coletivas ali na parte de os jornalistas pegam os lutadores entre o octógono e a área dos lutadores mesmo. Ele apareceu lá falando que ele era o novo campeão e ele tava ali a tiracolo aquele cinturão. E todo mundo viu aquele cinturão, e é um modelo novo, né? Esse modelo já redesenhado pelo UFC. E todo mundo ficou, a princípio, né? Não, de quem que é? Aí meio que a gente, nos grupos, a gente ficou comentando, falou, pô, mas esse cinturão novo só quem tem ainda é o Cejudo. Aí depois falaram que realmente era do Cejudo. E a princípio o Gastelum, ele até mandou uma mensagem ali de melhoras pro Robert Whittaker, mas ele fez meio que uma brincadeira ali, falou que no wrestling, quando você bate o peso e não aparece para lutar, eles têm uma espécie de WO, né, que eles dão a vitória para quem compareceu, né? Que você achou, Léo, dessa situação? Assim, por mais que é uma situação engraçada, o Gastelum fez uma brincadeira, todo mundo deu risada. Você acha que a situação, o que você acredita que a gente tira dessa brincadeira do Gastelum, dessa saída do Whittaker em cima da hora? O que você acha? Então, como o Gabriel fez um panorama bem interessante, né, sobre a situação da categoria, Gabriel, não, desculpa, o André, e eu ia falar justamente sobre esse posicionamento do Gastelum, né? Porque eu achei muito, muito, além de legal,
eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que você deixa uma situação engraçada, deixa uma situação legal, e ele parecia um ator ali falando na hora, né? Ele falou sério, falou muito correto, assim, parecia que estava levando muito a sério essa situação. E você via que, por um lado, era uma zoeira, e ao mesmo tempo ele força a organização a olhar bem para ele, né? Porque ele sabe, e há muito tempo, né? Todas as organizações, não é de hoje, aliás, que você ser um cara bem visto pelo público, você fazer um showzinho, você ser um cara midiático, ter uma história no evento, te coloca em outros patamares, né? A gente não precisa nem entrar em discussão do McGregor, porque ele não inventou a roda, né? Existem outros lutadores de outras organizações, de outras modalidades que faziam algo semelhante, né? E é muito interessante essa historinha que se cria, né? Era muito comum, por exemplo, você ver no Pride, né? Uma das maiores rivalidades da história do Pride, ela foi desenhada, né? Fora do octógono, por causa de uma bobagem, de um diz que me diz aí, né? Entre a BTT e a Shootbox, né? Virou uma batalha campal pós isso, né? Mas eu achei legal o posicionamento dele, né? E isso já coloca ele basicamente como se, né? A gente tem um grandíssimo se, né? Ele pode ser um dos desafiantes do cinturão interino, mas eu achei legal o posicionamento que ele fez, aquilo que ele falou. Eu acho que acrescenta ao esporte, assim, essa historinha que ele trouxe. E agora a gente indo pra luta co-principal, que depois passou a ser a principal do evento, Anderson Silva versus Israel Adesanya. E essa luta surpreendeu bastante gente, né? A gente vai comentar um pouquinho aqui. E a luta que aconteceu, ela durou os 3 rounds, foi para decisão dos juízes, né? O Israel Adesanya, ele venceu por decisão unânime, né? Mas na pontuação dos juízes, 2 juízes deram os 3 rounds pro Adesanya e um deles deu o segundo round pro Anderson. E foi uma luta que muita gente falou, eu vi muita opinião, tanto do fã médio quanto dos especialistas. O Michael Page, ele comentou que a luta foi tão técnica e tem muita gente que não está preparada para assistir essa luta técnica que foi. Mas também vi muita gente falando que os 2 lutadores se seguraram, não deram tudo de si, não se entregaram para a luta. André, o que você achou da luta? Foi uma luta tensa, né? Eu tava achando que o Israel Adesanya ia ganhar de uma forma muito mais fácil do que a luta realmente foi. Só que eu tava torcendo muito pro Anderson, então assim, eu assisti a luta quase de pé o tempo todo. E foi uma luta tensa, onde o Anderson, ele mostrou muito do Anderson que a gente já conhecia, de fazer brincadeira, de criar golpes, mas também a gente conheceu um pouco mais do Adesanya. De ter um Anderson Silva na frente ali, de poder... Ele foi efetivo muito tempo, ele também criou algumas coisas. Foi uma luta muito curiosa. O que você achou da luta, André? Cara, eu achei que foi uma luta muito, muito bacana de se assistir. Como eu tinha comentado no podcast anterior, o Adesanya, ele tem um estilo que ele poderia fazer com que o Anderson soltasse o seu jogo um pouco melhor, que ele se apresentasse um pouco melhor. O Adesanya não é um cara que pressiona, que está o tempo inteiro na cara do seu oponente, que está ali sempre, né, forçando o oponente a tomar decisões precipitadas. O Adesanya não é um lutador que cola o seu adversário na grade. Então o Anderson ia ter tempo para reagir, para escolher melhor os golpes, para soltar os seus golpes no momento correto. E acho que foi justamente isso que fez dessa luta uma luta tão bonita de se assistir. A gente viu 2 lutadores ali
que estavam dispostos a trocar golpes. Eles algumas vezes entraram na curta distância, outras vezes eles se mantiveram numa distância um pouco maior, e o Anderson Silva ele mostrou ali algumas esquivas, o que o pessoal estava comentando do estilo Matrix dele, né? Aquelas esquivas bonitas quando o Adesanya tentava jogar alguns chutes. E, cara, não tem como negar, por mais que existam vários motivos para que a gente não goste, para que o fã não goste do Anderson Silva como pessoa, não há como negar que ele é talvez um dos mais talentosos lutadores que já pisaram no octógono, no cage ou no ringue. Ele, no striking dele, no estado da arte, ele é um lutador fenomenal. E poder assistir ele contra um outro lutador que também tem um striking de altíssimo nível foi uma aula, foi muito bom, e deu para tirar aí algumas lições. Uma delas que realmente o Anderson Silva ele já está com o seu físico, né, atrapalhando um pouco o seu desenvolvimento, embora a técnica ainda esteja lá. A gente vê que as reações dele estão um pouco lentas, né? Algumas vezes ele tenta fazer aquele movimento, até a gente percebeu isso algumas vezes que ele estava com a guarda baixa, não dava tempo dele ali fazer a sua esquiva, ele acabava engolindo alguns golpes desnecessários que em outro tempo ele não engoliria. Então a gente já percebe aí que o físico está cobrando um pouco dele. E a gente percebe também que, por mais que tenha sido uma apresentação um pouco abaixo do nível que a gente esperava para a Adesanya, muita gente esperava que ele fosse nocautear, que ele fosse conseguir essa vitória mais rapidamente. Mostrou também um lutador que consegue, né, se manter focado durante os 3 rounds, um lutador que consegue, mesmo diante de uma lenda, ele conseguiu ali se manter atento ao seu plano de jogo, sem se expor demais aos riscos. Alguns momentos ele até poderia ter arriscado um pouco mais, mas parece que ele ali ficou um pouco temendo, né, esses contragolpes do Anderson, que a gente sabe que são mortais, e ele evitou entrar demais no infighting. Então a gente viu aí uma luta onde, que para mim, os dois lutadores saem maiores do que entraram, e fica claro que se o Anderson ele quiser, a partir das suas próximas lutas, já lutar somente com lutadores veteranos, ele tem condição de passar o carro em todos eles, porque mesmo fisicamente ele estando abaixo, tecnicamente ele continua muito, muito bem, e a gente vê aí que mesmo na preparação dele ele não poupa esforços, está sempre trazendo os melhores, se preparando da melhor maneira para chegar lá e apresentar o seu melhor. A gente sabe que é muito difícil ele voltar a ser um contender na divisão, mas é muito bom ver o Anderson, né, se mostrando assim tão dedicado com sua carreira e se mostrando tão dedicado a trazer para os fãs o melhor dele no momento presente. Eu gostei bastante e quero saber aí, Léo, o que você achou? O que você está pensando aí depois desse evento? O que foi o que você imaginava? Como é que foi isso aí, Léo? Cara, assim, essa luta ela tem muitos meandros, né, para serem analisados, né? Ela não é só uma luta e ponto final. Por mais que o Adesanya seja o striker mais condecorado que o Anderson já enfrentou, possivelmente é um striker mais polido do que o próprio Anderson já foi, aliás, né? Isso pode ser uma outra discussão em outro momento, mas e por mais que o Adesanya tenha a experiência de ter lutado, é muito difícil de você lutar contra um cara que você é ídolo. É muito difícil você lutar contra a áurea do Anderson. Foi aquilo que muitas vezes nós falamos, outros especialistas falaram, a própria declaração do Daniel Cormier, né, quando ele entrou para lutar com o Anderson, e fechou a porta do octógono, tocou a música de entrada,
era o Anderson, cara. Nós estamos falando do Cormier, um cara mais forte, um cara mais novo, um cara que estava preparado para enfrentar o possivelmente melhor de todos os tempos, e ele, por alguns segundos, ele olhou e falou, é o Anderson. E se você é um cara que você já é fã do Anderson, você entra, né, para lutar de igual para igual, eu acho que o Adesanya, não vou dizer para você que ele sentiu da mesma forma que o Derek Brunson, mas ele teve que lutar um pouquinho esperto, ligado, uma coisa que ele podia estar mais solto com outras pessoas, né? E eu acho que isso fez a luta ficar um espetáculo à parte, né? E outra coisa que eu também acho que chegou um momento da luta que ambos os lutadores falaram assim, agora eu quero dar show, eu não quero só lutar para vencer, eu quero lutar e dar show. Porque aí começou um negócio de esquiva aqui, esquiva ali, chute, eu vou esquivar do seu chute. Virou uma luta plástica, não só uma luta para saber quem venceria, né? E aí acho que é óbvio que não dá para entrar na cabeça do lutador, mas eu acho que eles estavam se divertindo ali. E ali eles não estavam mais buscando o nocaute, mas eles estavam buscando algo plástico, algo para mostrar para o público que era algo legal, né? Aquela voadora aquela joelhada voadora que o Anderson dá, o Adesanya esquiva, e aí o Anderson chama ele faz a brincadeira, o Adesanya devolve a brincadeira. Então eu acho que tudo isso remontou ali a luta, e eu acho que por isso que a luta ficou tão legal, porque não foi só uma luta completamente séria, uma luta para eu vou vencer você e ponto, né? Outra coisa que eu tive a impressão, acho que o Anderson aparentemente entendeu as limitações dele, né? Ele veio mais fechadinho, ele veio mais comedido, ele usou da esquiva dele, que ainda existe um pouco, mas se você for ver bem, os contragolpes do Anderson obviamente já não são mais os mesmos, né? Ele estava sempre um segundo atrasado do que aquilo que ele sempre foi, né? Mas a luta, em termos técnicos, em termos estéticos, ela foi muito legal e muito saborosa, de uma forma que há muito tempo um público não via, né? Nós que somos amantes da arte, a gente aprecia muitas vezes, tirando o nosso companheiro Orsano, que não gosta de um estilo do Demian, mas a gente que gosta da luta, a gente aprecia uma luta agarrada, uma bela transição no chão, um excelente wrestling dominando um lutador, né? Um lutador pegador, um lutador rápido. E acho que essa luta aí ela consegue abranger mais gente, mais fãs, pelo modo como ela foi desenvolvida, né? Concordo, aliás, com a decisão dos juízes de darem a luta pro Adesanya, né? E eu te digo assim, por uma questão de estilo, de golpes, de toque, eu até vejo o segundo round pro Anderson, né? Mas a luta de fato foi pra Adesanya, e foi uma luta gostosa de se assistir, isso de fato. Maravilha, Léo. E até pegando um pouco do que vocês dois comentaram sobre a luta, né? Questão também de que a gente notou da velocidade do Anderson. Eu tava dando uma olhada lá no Fight Metrics, que é o site do UFC, onde mostra as estatísticas de todas as lutas que aconteceram, né? E a luta com certeza foi na decisão foi correta, a luta, o Adesanya realmente venceu. Muita gente viu, assim como um dos juízes laterais viu o segundo round, como o Léo também comentou aí, pro Anderson Silva. Eu acho que foi um round bem injusto, eu teria que ver mais uma vez na hora eu achei também que foi pro Anderson. Mas pegando aqui as estatísticas, para ver, você vê os estilos do Adesanya e do Anderson, o Israel Adesanya, ele desferiu 132 golpes.
toques significativos, né? Os golpes que acertaram foram 65. Já o Anderson, ele desferiu 72 golpes e os efetivos foram 31. Então, se você pegar em números, os dois, foi uma coisa muito equilibrada, porque o Adesanya desferiu 130 e acertou 65, que dá mais ou menos ali uma média da metade. Então, metade dos golpes que o Adesanya desferiu, ele acertou. E o Anderson, ele desferiu 72 golpes e acertou 31, também, que dá quase uma média ali. A diferença, de fato, essa luta que a gente vê que são dois lutadores. Eu acho que o Adesanya tem 28 anos, é isso? É 28, né? Acho que ele já tá fazendo 30, se eu não me engano. E o Anderson, a gente dá uma olhada. E o Anderson, ele vai fazer 44. Então, assim, realmente a parte física ficou proporcional numa questão de equilíbrio de disputa, né? O Adesanya tem 29 e ele faz 30 em julho. E o Anderson tá pra fazer, acho que em abril, alguma coisa assim, vai fazer 44. Mas se você pegar nas estatísticas aqui, o primeiro round o Adesanya acertou muito mais. O segundo round, no próprio Fight Metrics, o Anderson ele tá com 57%, né, de aproveitamento do round, e o Adesanya tá com 51%. Então, assim, é praticamente um equilíbrio entre os dois, né? Esse 57 contra 51, se você for colocar na balança, é quase nada de diferença. Aí é onde entra um pouco que eu acho que o Anderson teve um pouco mais de domínio na luta com relação a espaço, a fechar ângulos ali, dominar o octógono, como eles costumam falar, né? É onde que eu acho que pode dar o segundo round pro Anderson, se for o caso. E o terceiro round, o Adesanya conseguiu desferir muito mais golpes e teve uma vantagem muito maior. Mas essa questão que vocês comentaram também do Adesanya, desse respeito, eu acho que a gente pode, um dia a gente pode até pegar um programa para falar desse assunto, né, de respeito contra uma lenda. Mas assim, tem muita gente que vê esse respeito como uma coisa pejorativa, de assim, como eu acredito que aconteceu com o Cormier, como eu acredito que teve também com o Brunson. O Brunson foi muito mais claro, e teve um pouco com a Adesanya também. Só que assim, esse respeito, eu não acredito que ele seja pejorativo no sentido assim, o Anderson tá lá do outro lado, eu não vou bater nele porque ele tá velho, ele tem 44 anos, ele é uma lenda, eu não quero nocautear ele aqui para as pessoas verem. Eu não acredito que o respeito seja nesse sentido, mas no sentido do quê? De ter um Anderson Silva lá do outro lado, por mais que ele é aquele cara de 44 anos, uma coisa, as pessoas compararam muito, até teve muito na luta, o Adesanya correr de costas e o Anderson correndo pra cima da Adesanya, tentando acertar. E muita gente eu vi comparando com aquela luta do Verdun com o Miocic, que o Verdun também correu pra cima do Miocic e o Miocic pegou ele, né, no contragolpe, e todo mundo falou, pô, mas por que o Adesanya não fez isso? Porque é diferente de você pegar um cara oriundo do jiu-jitsu correndo pra cima de um cara que foi Golden Glove do boxe, e de você pegar um Adesanya correndo de costas e ter um Anderson Silva pra cima. Então, assim, a experiência na trocação, é aí que eu acho que entra um pouco do respeito. Do cara falar, se eu tentar fazer isso, ele vai saber as formas de tentar, pelo menos, né? Então o risco é muito maior de você ter um cara que foi com todo esse gabarito que a gente falou do Anderson aqui, correndo pra cima de você, é diferente de ter um Verdun correndo pra cima de você, né? Não tem como comparar o poder de strike, de técnica do Anderson com o do Verdun. Então eu acho que o respeito é mais pra esse lado, sabe? De você respeitar, porque assim, cara, se eu fizer besteira aqui, não tem um qualquer aqui do outro lado, tem um Anderson Silva que pode usar desses espaços. E até o Léo falou também que a luta teve muito dessa parte plástica, porque se você tem um adversário lá que é o Anderson Silva, se você entrar com jab direto, ele sabe 50 milhões de possibilidades de cortar ângulo, de bater por cima do seu jab, de fazer tudo. Então o que sobra pro Adesanya, e tanto também sobra pro Anderson Silva, se você tem um cara muito técnico do outro lado, você tem que tentar acertar o cara por onde ele não espera, né? Por isso que eu acho que teve tanto golpe plástico, como teve aquela luta do Yair Rodrigues com o André Fili. São dois lutadores muito técnicos, muito plásticos, e você vê, pareceu uma luta de taekwondo, os caras um querendo soltar golpe giratório, que não sei o que o Yair Rodrigues acabou vencendo.
Então, eu acho que a gente pode usar essa forma de pensar um pouco nessa questão do respeito, né? Não adianta a gente achar que o Cormier não foi pra cima do Anderson porque ele não queria bater no Anderson porque o Anderson é velho ou porque ele não quer nocautear. É o respeito de você saber com quem você tá lidando. Eu, pelo menos, vejo assim. E você ter receio de não... eu vou pra cima do Anderson e vou nocautear. Então, o que você vai fazer? Vai entrar lá, dar um jab direto no Anderson? Pô, eu, na minha visão, esse tipo de coisa não rola. Vocês concordam comigo? Estou de acordo. É bem isso aí mesmo, cara. Porque quando você chega lá, inclusive, quando o lutador está ali de frente de um cara que ele é conhecido por seus contragolpes, ele é conhecido por conseguir cortar ângulo numa facilidade muito grande, conhecido por golpear tanto indo à frente como recuando, você fica receoso, você pode ser o striker mais talentoso do mundo, você vai ficar receoso quando você tem uma pessoa desse calibre que representa esse tipo de perigo na sua frente. Eu acredito que esse receio do Adesanya foi muito pela técnica e pela qualidade do Anderson, até mais do que pelo nome dele em si. Pois é, e até a gente pode usar o exemplo do Luke Rockhold e Michael Bisping, né? O Rockhold, ele lutou a segunda luta, né, onde o Bisping foi campeão da categoria. O Rockhold, ele lutou sério no que eu digo assim, ele não deu risada durante a luta, ele não zoou, mas ele não respeitou o poder do Whittaker, né? Ele foi com aquela arrogância, não se preocupou muito em se proteger e falou, acho que ele deve ter pensado na cabeça dele, a hora que eu quiser acabar essa luta eu acabo. Ele foi ali no basicão, quis fazer o que achou que ia funcionar. Ali eu acho que faltou respeito. Ele não respeitou o poder de um cara que é o striker que tem do outro lado, que é o Michael Bisping, que a gente conhece, que não é um dos melhores, dos caras que tem mais poder no nocaute, mas é um cara com muita experiência no UFC. Ele simplesmente não respeitou, fez, sei lá, o básico ali pra tentar vencer, só que o básico não foi suficiente, acabou sendo nocauteado pelo Michael Bisping, né? Acho que deve ser uma sombra que tem na carreira do Rockhold, que ele tem que engolir seco todas as manhãs quando ele acorda. Certo? Você concorda, Léo? Não, concordo com tudo que vocês disseram, né? Uma coisa é você desrespeitar o lutador. Outra coisa é você entender as limitações dele, né? Quantas vezes você vê alguns relatos, por exemplo, do Michael de marcadores do Michael Jordan na época de Wizards, né? Ele não era mais o Michael Jordan do Bulls, mas todo marcador sabia que não podia deixar o cara livre porque ele ainda era bom no que fazia. Ele não era mais o espetáculo, mas ele ainda era muito bom. E você vê outros atletas fazendo a mesma coisa. O Anderson não está mais no seu auge? Não está mais no seu auge. Mas na hora que você olha para aquele cara, ele tem uma áurea que, se você não trabalhar aquilo dentro de você, você fica congelado pela pressão que aquela pessoa exerce. Que foi o que aconteceu com o Brunson, né? Então eu acho que foi isso o que aconteceu, né? Nessa situação com o Anderson, né? O Brunson foi teve esse respeito, mas também teve essa gelada, né, Léo? Que você falou, o cara fica sem ação, não certeza. Sabe o que fazer. E o Anderson, ele fez uma coisa que aconteceu muito no Brunson e sempre teve na carreira do Anderson, né? Teve no Stepan Bonner, teve várias lutas que ele tem esse negócio de deixar o cara bater, né? Então, assim, é diferente ele deixar o cara bater e com aquele nocaute que ele levou do Chris Weidman, onde ele foi fazer uma brincadeira, o Chris Weidman acertou na ponta do queixo, mas ele tem esse negócio que ele fez na luta do Adesanya de deixar bater, e o Anderson tem uma coisa que é impressionante, difícil você ver em outro lutador, eu não me lembro de alguém, se vocês souberem de alguém pra falar, vocês falam, mas esse poder de encaixe de golpe, né? Isso vem muito do boxe. O encaixe de golpe é aquele poder do cara saber que o golpe tá vindo e como ele vai trabalhar a movimentação dele para fazer aquele golpe ter menos potência.
Então, o Anderson, é impressionante esse negócio. Ele fez com o Adesanya, fez com o Bonner. O Bonner era meio pesado, ele lutou uma luta meio pesada. O cara era muito maior que ele. Então, é impressionante. E com o Brunson também aconteceu isso. Então, imagina você com todo esse Anderson Silva lá na sua frente. Aí você dá um golpe no cara, o cara não cai. E você fala, cara, o que eu tô fazendo de errado que o cara não cai? É bizarro, assim. Então, foi uma luta muito bacana essa do Anderson e do Adesanya pra gente de assistir, né? Foi bem legal. Isso aí, né, rapaz? A gente acho que traçou um panorama bacana, né? De Anderson e Adesanya. Agora vamos ver que essa categoria do meio médio que estava envolvida tanto a luta principal que caiu, né? Do Whittaker versus Gastelum, como a do Anderson e Adesanya. Que essa categoria, para onde que ela vai com tantas possibilidades? Pois é, mas antes disso tudo eu só quero deixar aqui uma zoação básica. Pô, cara, hoje em dia pra você estar no main event do principal evento de lutas do mundo, basta você ser amigo do Anderson Silva, né não? Nando Vanata contra o Dalcinho brasileiro, que uma sorte danada foi parar de co-principal. Era isso que tá querendo dizer, né, André? Do Dalcinho ali perdido no card. Exatamente. O cara que era pra ele fechar o card preliminar e acabou sendo alçado aí a segunda luta mais importante da noite. Totalmente baseado aí na sua amizade. Pois é, eu achei que ia subir a luta do Sam Alvey. Eu falei, não assisti o evento, o começo do evento, eu tava num compromisso, então eu fui vendo, eu falei, putz, o Sam Alvey, eu achei que ia subir pra ser a com principal no lugar do Nando Vanata e do Dalsin. Enfim, ainda bem que não foi também, né? Era o que faria mais sentido, né? Porque o Jimmy Crute, ele também é dali da região, né? Ele é australiano, né? Bom, é isso aí, rapaziada. Então agora vamos ver com o Gabriel Satter os casamentos possíveis depois desse evento do UFC 234. O matchmaker da casa. Olá, meus amigos do Nocautecast, aqui é o Gabriel Satter, com aquela difícil missão de casar as lutas de quem ganhou no evento passado, que no caso foi o UFC 234. Antes de mais nada, mandar um super abraço para toda a bancada aí da pesada que entende de luta. É um prazer estar com vocês, aprender com vocês. E é o seguinte, vou começar pelo Israel Adesanya, esse jovem que acabou de ganhar de ninguém menos do que Anderson Silva. Nosso Spider lutou super bem, o coroa bom de briga, a lenda Spider Silva, que realmente perdeu nos pontos, uma luta apertadíssima, né? 2-1 para o Adesanya, méritos dele. E agora o que fazer com esse imbróglio que a situação do peso médio, né, está? Com o problema do Robert Whittaker, que passou mal na noite da luta, minha gente, pesou, bateu o peso, e aí teve esse problema seríssimo de saúde, não pôde lutar, com risco de vida, né, se tomasse um golpe na região ali do estômago. Dana White falou que ele poderia até virar morrer com um golpe. Então, felizmente, né, foi diagnosticada essa situação dele, ele não lutou, foi melhor para o esporte, para todo mundo e para ele, claro, para a família dele. Mas o que interessa é o seguinte, não tem como pensar no Robert Whittaker sem pensar no Adesanya primeiro, porque ele, né, assim como para o Anderson, estavam prometidos pelo Dana White que ganharia a chance de lutar pelo título, né, depois dessa luta do Whittaker com o Gastelum. Como a luta não ocorreu, o que fazer agora com essa situação? Que luta casar? Então assim, eu pensei que o UFC poderia muito bem casar o Gastelum contra o Israel Adesanya. Por quê? A gente sabe que a questão médica, por mais que seja aparentemente não tão complicada e grave nessa cirurgia que o Robert Whittaker teve, leva um tempo para a pessoa recuperar, até ele começar a entrar em campo, se sentir bem e falar, olha, dá o ok para o UFC poder treinar. Isso deve voltar lá para o meio do ano em diante, né? Pensando bem, de uma forma bem otimista, embora muita gente tenha falado que é uma cirurgia simples. Eu acredito que se unissem o Israel Adesanya contra o Kelvin Gastelum, daria um lutão de dois jovens talentos da nova geração e valendo um interino ou até mesmo um cinturão, que realmente é uma situação muito complicada, vi muita gente falando sobre isso, não quero entrar nesse mérito agora,
não é essa a minha missão, mas que quando um lutador bate o peso e na noite da luta, ele não consegue lutar, minha gente, é muito complicado para quem não pode lutar, como no caso do Gastelum. É um balde de água fria. Eu acredito que o UFC tinha que ter uma regra um pouco mais clara em relação a isso. Não conseguiu bater? Você vai perder porque você não conseguiu comparecer à luta ali, sabe? E fica mais sério em relação a outros casos que aconteceram no UFC, entendeu? A minha humilde opinião, claro, né? Mas eu acredito que fica uma regra mais clara, não fica 2 pesos, 2 medidas. Já aconteceu isso com a Amanda, com a Valentina Shevchenko, com a própria Nico Montanho. Enfim, você bateu o peso, não conseguiu participar da luta, WO você perde o cinturão. E disputa o cinturão novo, né? O Gastelum ganharia o cinturão e disputaria com o Israel Adesanya. A categoria anda, porque tem muita gente merecendo lutar, o próprio Jacaré bateu o Weidman, tem o Borrachinha que tá vindo aí com uma luta com o Romero no dia 27 de abril, que quem ganhar dessa luta também deve estar na boca do gol. Talvez não o Romero, né, que já lutou bastante pelo título, não bateu peso, então ele talvez precisaria de mais lutas. Mas, pra mim, o casamento a ser feito é Israel Adesanya contra Kelvin Gastelum. Se o Gastelum resolver esperar, o UFC não quiser casar essa luta, eu casaria Israel Adesanya contra Jacaré. Porque daí também fica justo, ele bateu o Weidman, o Jacaré, pega com o Adesanya porque não vai ter jeito, não tem o que fazer, o UFC não topou, né, uma situação bem complicada, quer esperar o Robert Whittaker, o UFC não vai tirar o cinto do Whittaker, então coloca Israel Adesanya contra Jacaré. Quem sabe valendo um interino, de repente pode também valer, né, a pena para o Israel aceitar a luta. Então seria essa a minha escolha. Ou contra o Gastelum, como eu disse anteriormente, ou contra o Jacaré. O que vocês acham? Discordam? Tem muita gente boa nessa categoria, né? E eu confesso que pessoalmente eu adoraria ver o Israel Adesanya contra o Luke Rockhold. Só que o Rockhold subiu de categoria, né? Mas imagina ele nos médios, uma luta entre os dois. A próxima luta que eu vou casar é do Anderson Silva. Essa lenda que atuou de forma brilhante pela idade que tem, pelo tempo que ele ficou parado, né, gente, sem lutar. Ele teve uma performance perfeita, né, assim, lógico, faltou a vitória, mas ele lutou muito bem. Foi aquela derrota com gosto de vitória. Fiquei muito feliz de ver, sou muito fã do Anderson, não precisa provar mais nada e é uma lenda do esporte. E o que fazer agora com o Anderson Silva, né? O que seria interessante para a carreira dele? Quem é fã do Anderson quer ver ele lutar. Ele tá feliz lutando, ele ficou emocionado na pesagem. Então acho que é justíssimo ele lutar até quando ele se sentir bem, até quando ele conseguir ter uma performance como ele teve no último sábado, né? Eu adoraria ver ele contra o Georges St-Pierre. É uma luta meio fantasia, até é, pelo momento que Georges St-Pierre está fora do UFC, está em outro peso, está com outras metas, mas seria uma super luta que muita gente assistiria, né? Assim como uma super luta dele com o Conor McGregor, que deixou claro que adoraria lutar com o Anderson. A questão de categoria, isso aí o UFC sabe melhor do que ninguém como administrar, né? Porque quando o UFC e Dana White querem alguma luta, eles sabem pagar e sabem convencer qualquer lutador. Então seriam 2 lutas interessantíssimas que eu adoraria ver. E no caso, uma luta, né, pensando que ele é o 15º do ranking, tá voltando agora, uma luta boa para ele pegar um trocador também que tem uma plasticidade muito grande, seria o Uriah Hall, que já foi marcada essa luta no passado, né, no UFC Curitiba. O Anderson teve um problema de saúde, não conseguiu lutar, então seria uma luta interessante para o Anderson também desenvolver bem a sua trocação, lutar de forma solta, sem pensar, né, que um wrestler vai quedá-lo. Eu adoraria ver essa luta também. Ou seja, qualquer luta que o Anderson atuar, eu vou assistir. A questão é, eu não gostaria particularmente de ver ele contra o Nick Diaz, né? O Nick Diaz não tá afim de lutar, eu sei que o Anderson quer essa luta, por ele tudo bem, né? O UFC pode fazer acontecer, mas contra o próprio, Nick Diaz e o Weidman seriam 2 lutas que eu não teria interesse em ver novamente, né? Do Anderson Silva. Notícias do MMA. E as notícias dessa semana ficam por conta de alguns casamentos que foram noticiados esses dias, né? Na divisão dos meio pesados, o Ovin Sampru saiu da luta lesionado para a entrada do Johnny Walker, que vai enfrentar o Misha Cirkunov no UFC 235 na T-Mobile Arena em Las Vegas, né? Outro casamento também que saiu hoje foi o combate principal entre Alexander Volkov e Alistair Overeem
no UFC de São Petersburgo, né? Vai ser a luta principal desse evento, né? Alguns outros casamentos também que parecem um pouco interessante, que é o casamento da ex-desafiante do peso mosca, a Roxanne Modafferi, versus a Antonina Shevchenko, né? No mesmo evento, né, de São Petersburgo, no dia 20 de abril. E outro combate também anunciado por esses dias é o caso do Michel Trator contra o Ismail Naurgiev, né, que vai ser um combate lá em Praga, na República Tcheca, né, no dia 23/2, né. Então essas são as notícias, né, que saíram até o momento aí, né, para dar uma preenchida em alguns cards, e é isso que a gente tá vendo por esses dias. Isso aí, valeu. Bellator 216. Na verdade, esse final de semana vão ter 2 eventos do Bellator 215, que o André vai falar pra gente mais pro final do podcast ali, e o 16. Eu separei o 16 aqui pra gente falar pelo menos de uma luta que vai rolar, que é o Michael Page versus Paul Daley. Michael Page, eu tava num dos episódios passados, a gente falou do Aaron Pico, e eu até comentei que o Bellator, ele pega esses futuros prospectos, e eu até então eu tava na minha cabeça que eu gostava da forma que o Bellator trabalhava esses lutadores e pelo ritmo que ele tava dando de oponentes, né? E eu tava num grupo com uns amigos, até uns amigos lá do MMA Inside, tava falando com o Kim lá, e ele me abriu a mente de uma coisa: o Michael Page faz muito tempo que ele tá no Bellator e só recebendo ali lutadores mais de níveis técnicos abaixo do dele. Então assim, no Bellator ele é uma estrela, é um lutador muito técnico que luta com uma certa facilidade. Ele é famoso também por aquela ajoelhada voadora que ele deu no Evangelista Cyborg, onde quebrou aqui o osso da testa do Cyborg. E ele rende muito pro Bellator em questão de visualização. Só que agora o Bellator fez esse Grand Prix, né, dos meio médios, e onde escalaram o Michael Page e ele vai encarar o Paul Daley. Também tem nesse Grand Prix do meio médio, tem o Koreshkov versus o Douglas Lima, que é o brasileiro, né? Isso são nas chaves ali do Grand Prix. Do outro lado tem o Neyman Gracie contra o Ed Rush. Tem o Rory McDonald contra o John Fitch. John Fitch é a luta que o Messi Orsano vai querer assistir, que ele é fã. E o Messi Orsano gosta do John Fitch. E então, Léo, eu separei essa do Michael Page contra o Paul Daley. Eles que são, os caras. Hoje teve um evento, teve uma conferência ali, teve uma encarada dos dois. Os caras que se detestam, eles ficam xingando. E o que você acha, Léo, pra gente não prolongar muito nessa do Bellator? O que você acha do ritmo que o Bellator tá tendo com o Michael Page e como que você encara essa luta que vai rolar? Cara, essa luta aí, ela há muito tempo ela vem sendo ventilada, né? Porque que nem você falou muito bem, o Bellator, ele vem cuidando minuciosamente da carreira do Michael Page, né? Porque é um cara que traz uma visualização, é um cara que traz retorno para a empresa. Então eles estão querendo manter ele o máximo possível invicto, com essa áurea, né, de bom lutador. Mas chega uma hora que não teve jeito. E há muito tempo ele e o Paul Daley vem se estranhando. E chegou um momento agora no Grand Prix que não tem pra onde correr. Agora é a nata que vai se enfrentar, né? E essa é uma das categorias mais legais que tem dentro do Bellator, né? E, essa luta promete muito. E assim, é muito difícil da gente fazer uma análise
em cima do Michael Page, porque ele nunca pegou ninguém assim de grande nome para levar ele a águas profundas, saber o quanto ele aguenta, o quão preparado ele está, como ele vai pegar agora o Paul Daley, que ao contrário do Michael Page, é um cara já experimentado, é um cara muito rodado, é um cara de muita bagagem no MMA, né? Mas técnica, assim, se a gente imaginar o que o Michael Page pode entregar, eu acho que a gente pode até se surpreender um pouco com a atuação dele em cima do Paul Daley, porque o Paul Daley é um cara unidimensional, né? É um cara que não pouco vai clinchar, é um cara que não vai levar pro solo de jeito nenhum, né? Então veremos aí, mas eu acho que vai ser uma luta bem legal. E Léo, se a gente pegar ele comparado com outros... É sacanagem chamar o Michael Page de prospecto, sendo que a gente tá vendo aí que ele tá tanto tempo no MMA, né? Mas se a gente pegar como exemplo, por exemplo, no UFC, teve o Sage Northcutt. Foi um rapaz também que quando começaram a dar pra ele testes mais concisos mesmo, mais difíceis, ele já começou a sentir. O que eu acho que a gente pode considerar no Michael Page... O Sage Northcutt, ele era um rapaz também desde criança, um moleque, você vê ele com foto com 7, 8 anos de idade, com o abdômen trincado, ele lutava karatê, que não sei o que. Mas o Michael Page, ele realmente participava de campeonatos, de eventos de luta de outras modalidades. Então assim, tecnicamente a gente sabe que ele é muito bom, a movimentação dele é boa, o poder de nocaute dele é bom, mas tem que ver a adaptação dele pro MMA, né? Porque ele vai poder pegar agora caras que podem ir no calcanhar dele, que de fato pode ser a luta agarrada e toda essa malandragem que as 13 lutas dele que ele tem, ele ainda não demonstrou, né? Esse é o grande X da questão, né? O Michael Page ainda precisa ser testado de outras formas, que não vai ser o Paul Daley que vai testar isso. O que eu acho que essa luta é só pra gente saber o quão duro o Page pode lutar. É só isso. Porque um teste de verdade mesmo, ele vai enfrentar quando enfrentar, por exemplo, o Douglas Lima, o Koreshkov, até o John Fitch. Eu acho que seria uma luta muito encardida para ele, né? Mesmo o John Fitch hoje sendo o rascunho do que foi, muito pelo estilo de luta. Eu não vou nem falar do Rory, porque o Rory ele tá muito acima de todos os lutadores ali do Bellator, né? Mas eu achei interessante, né, essa luta. E o evento principal, por um todo, do Bellator 116 tá muito interessante. Então, lutas assim, bacaninhas, cara. Eu peguei aqui, ó. Eu vou falar das duas outras lutas que tem. Tem o Shea Congo versus Kharitonov, né? 49, que o pessoal costuma falar. E tem uma luta que eu acho que é meio estranha. Eu tava até comentando num outro grupo. O pessoal tá falando que o Fedor, ele tava pra se aposentar e podiam falar, podia pegar agora pro Fedor um cara das antigas aí, um cara, sei lá, o que o Crocop tá fazendo? Aí eu fui ver, hoje eu recebi uma foto do Crocop e o cara tá gigantesco. E ele que vai encarar o Roy Nelson, né, também nesse evento. Não, certeza que o Crocop tá fazendo a preparação da luta dele no Aras. Porque olha... O cara tá gigantesco. Que idade que ele tem? O Crocop também deve ter uns 43, sei lá. Deixa eu ver. Ele tem por aí. Ele tem acho que 44. Bizarro. E assim, o pessoal fica falando de colocar o Fedor com o Crocop só pra aposentar com vitória. O Crocop tá com 44 anos. 37 vitórias e 11 derrotas. O cara tá enorme. Quem tiver oportunidade, dá uma gulgada aí e procura uma foto do Crocop pra ver como ele tá. Parece o Ivan Drago lá no filme do Rock. Bizarro. Nossa, ele tá gigantesco, tá louco. Mas é um eventinho que, assim, a luta principal eu vou tentar assistir. As outras, de repente, eu vejo highlight, alguma coisa assim. Do Shea Congo e o Kharitonov também não me apetece muito, não. E essa do Crocop e Roy Nelson, pra falar a verdade, assim, são dois caras que
Tem muita história no MMA, mas não me empolga muito em assistir, não. Roy Nelson também, o que o Crocop tem de músculo dessa vez, o Roy Nelson tem de banha, né? Nossa. E tem a estreia do Eric Silva também, né? Isso, o Eric Silva vai estrear no Bellator e... Contra um russo lá, Amosov, né, que tá invicto, aliás, no MMA. Quem que era o último do Eric Silva que ele encarou? Eu tô com o Paul Daley na cabeça, mas não é o Paul Daley, né? Não, era o que veio do UFC também, o que parece o Carlton Banks, pô. Ah, é o Larkin, Lawrence Larkin, isso, né? Nossa, Larkin, isso. O Eric Silva também tá com a sorte, né? Ele perdeu essa luta contra o Larkin. Perdeu não, deixou, né, de lutar. Tipo, a luta caiu. O Lawrence Larkin não pôde continuar o camp dele com algum problema, não sei se lesão. E acabou pegando Yaroslav Amosov. O cara só tem 20 vitórias, Léo, 0 derrota. Quando o cara tem OV no final do nome, é que não é bom sinal, que o cara não é tão fácil. É mais fácil tomar um golão a seco da vodka russa, né? Não, quando ele começa a ir pra esses lados aí dos países que mais neva do que faz sol, irmão. Ele é ucraniano. Bom, boa sorte pro Eric. Se for metade do que são os irmãos Clíntico, pedreira. Verdade. Bom, vamos então. UFC Fight Night Velasquez vs Ngannou. Vai rolar ali em Phoenix, nos Estados Unidos. E pra essa luta, eu fui atrás de um cara de um lutador do UFC, pra convidar ele, pra ele falar do que todo mundo deve estar meio curioso, em como vai ser esse retorno do Velasquez pro UFC. Eu chamei o Júnior Cigano e eu perguntei pra ele exatamente isso. Como que ele acha que vai ser o retorno do Velasquez, né? Depois de dois anos ou mais parado. E o vencedor dessa luta aí, se não tiver o title shot, pode embolar ali e poder encontrar com o Cigano. Vamos ver o que o Cigano mandou aqui pra gente. Fala, Davi, tudo bem? Sobre esse retorno do Velasquez aí, eu tô bem curioso para ver como vai ser também, né? Depois desse tempo todo ele fora aí, ninguém sabe sobre direito o que aconteceu com ele, mas independente disso, né? Eu tô curioso para ver aí como vai ser a luta, como vai ser a performance dele. O Velasquez é conhecido por ser um cara, um peso pesado com um gás privilegiado, entendeu? Um cara que não cansa nunca e busca a luta o tempo todo ali, principalmente aplicando o wrestling dele, né? Que ele é o carro-chefe, eu acredito, do jogo dele. Mas sem sombra de dúvida, essa luta com o Ngannou, dele e do Ngannou, vai ser bem interessante. Dentro do que a gente conhece do Velasquez, a gente sabe que ele é um cara que aplica muita pressão, né? Ele mantém uma pressão grande ali nos seus adversários. E o Ngannou, ao contrário disso, ele é um atleta finalizador, né? Muita potência, muita força, os golpes são desferidos sempre com muita força, então é um nocauteador. Eu acho que é um conflito de estilos, mas que a gente vai aproveitar muito assistindo. Então eu com certeza vou estar de olho nessa luta. E até para ver isso, né, de como vai ser o retorno do Velasquez aí depois de tudo isso que aconteceu com ele e que realmente ficou, assim, para mim ficou até sem clareza, entendeu, do que já exatamente aconteceu. Mas estou empolgado para a luta, acredito que vai ser uma grande luta. E o meu treinamento aqui está a 100%, graças a Deus, estou me sentindo super bem. E treinando duro aqui todo dia. Falta menos de um mês agora para minha luta e tô preparado, já tô me sentindo assim preparado para batalha. Então mal posso esperar para que chegue logo o dia e eu possa trabalhar para conquistar essa vitória.
esse aí foi o Júnior Cigano. E ele, como ele mesmo falou, daqui um mês, mais ou menos, ele tem a luta marcada com o Derek Lewis, que eles lutam no peso pesado do UFC. E ele que já tem experiência em lutar com o Caim Velasquez, deu a opinião dele. E ele ficou meio ali, também não tem muito o que ele concluir de como ele acha que vai ser o Velasquez, né? Porque todo mundo tá meio na dúvida de como vai ser ele vindo desse tempo de lesão. E só em falar em Velasquez e Ngannou, chegou com a gente aqui também. Falou de Ngannou, veio o Messi Orsano correndo, né, Messi? Boa noite. Boa noite aí, rapaziada. Boa noite a todos aí. Na verdade, se criaram um hype enorme em cima do Ngannou, entendeu? Um fanatismo fora de sério. Inclusive foi um dos momentos mais ruins que eu tive dentro do MMA. A quantidade de besteira e de bobagem que eu ouvi, dizendo até que chegamos ao nível pífio de ver gente falar que o Ngannou tinha chance de vencer o Joshua no boxe. Coisa absurda, coisa assim que só matando umas criaturas dessas. As criaturas dessas tinham que ser colocadas no tronco e ser surrado o tempo inteiro para falar uma besteira dessa, né? Mas o fanatismo foi enorme em cima do Ngannou. E logo o Miocic tratou de acabar com isso, mostrou que MMA não é simplesmente trocar soco, entendeu? Então essa luta ela promete. Porém, de um lado nós temos um Velasquez que o seu corpo não aguenta o seu poder. Podemos comparar ele ao Goku do Dragon Ball, né? Que o corpo não aguenta, né? Porém, ele, todas as vezes que perdeu, foi as vezes que esteve voltando de lesão. Então, essa luta, dentro da normalidade, o Ngannou vai nocautear o Velasquez. Mas, conforme o Miocic conseguiu anular o jogo do Ngannou, o Caim Velasquez tem total condição de fazer isso também. Por isso que o Cigano ficou no muro, né? Mas eu não vou ficar no muro, não. Dentro da normalidade, o Ngannou nocauteia o Velasquez no primeiro round. Boa. E o Cigano falou aí, né? E o mestre também. O Velasquez está tanto tempo parado e vai encarar o Ngannou, que hoje mesmo eu vi uma matéria falando da potência dos golpes do Ngannou, que parece que naquele instituto de performance do UFC eles fizeram um teste com a potência do golpe dele. O golpe do maluco chega a quase 80 cavalos, um carro popular batendo em você. E pegando um Velasquez vindo de tanto tempo assim parado, Léo, quais são as expectativas pra gente? É muito difícil, a gente só tá levantando possibilidades aqui, né? Mas o Velasquez também não é mais nenhum menino e vai pegar um cara que, além de muito forte, que é o Ngannou. No entanto que eu tenho na cabeça aquele nocaute que ele deu no Overeem, que levantou o Overeem do chão. E foi uma das lutas que eu falei, mano, morreu. O cara vai morrer agora. Se nunca teve uma morte no UFC, é hoje. E como que você vê, Léo, um cara vindo de tanto tempo parado, já não é um meninão, vai pegar um cara tão rápido e tão potente como é o Ngannou? Olha, qualquer coisa que a gente falar aqui do Velasquez é uma conjectura, né? Como que é? O quê? Conjectura. Gastando hoje, hein? Tá gastando hoje, hein, Léo? Vai lá. E outra, né? Assim, a minha primeira aposta ele vai entrar no octógono no domingo? Porque até lá tem 4 dias ainda, né? Então, eu não sei. Bate na madeira. A gente não sabe. E é muito difícil fazer uma análise, porque assim, a última vez que nós vimos o Velasquez, ele também estava vindo de um período de quase 2 anos parado, quando ele enfrentou, né, o Travis Brown. E tudo bem que é o Travis Brown, né? Mas ele deu um show em cima. E mais uma vez, mais 2 anos parado, lesão em cima de lesão, não pisa no octógono. A gente não sabe como é que o atleta se sente ali com a cabeça, fisicamente como é que ele tá.
vai enfrentar um cara bem mais novo. Tecnicamente, no jogo de MMA é inferior, mas é muito difícil falar como é que o Velasquez vai entrar, né? Assim, qualquer coisa que aconteça nessa luta, tirando o fato do Ngannou derrubar o Velasquez, nada me surpreende nessa luta. Porque eu não sei como é que o Velasquez vai se apresentar. Ele pode sentir o peso da idade? Pode, mas o peso pesado geralmente lutam até mais tarde. Ele não vai ter mais a mesma velocidade. Isso não me surpreende, porque a idade chega para todo mundo. Ele pode nocautear o Ngannou? Pode ser nocauteado? Pode também, né? Então, assim, é muito difícil fazer alguma prospecção desse cenário, né? Mas eu acho que pelo que o Velasquez apresentou da última volta dele, eu acho que ele volta bem, sim. Eu acho, pelo menos, né? Não sei dizer como é que tá o treinamento dele. Boa. E, mestre, se falando de Caim Velasquez, né? Se ele tivesse em condições de luta, ele seria o jogo perfeito para vencer o Ngannou depois do que a gente viu com o Miocic, né? Como a gente tem falado. E se você pegar da última vez que o Velasquez ficou parado, como o Léo falou aí, que ele lutou com o Travis Browne, ele ficou parado 1 ano, né? Ele perdeu pro Verdun ali com aquela guilhotina, o Verdun foi campeão, o Velasquez perdeu, aí ele ficou 1 ano parado, né? Devido às lesões dele. Ele voltou com o Travis Browne e ele trouxe um jogo diferente do Velasquez que a gente conhecia, né? Ele teve um chute giratório que eu acho que foi o começo do fim pro Travis Browne na luta, porque ele deu um giratório, pegou meio na casquela da cabeça, que é aquele que a gente acha que pega só de raspão, mas o negócio desnorteia, que os caras não veem mais nada. A gente via muito isso nas lutas do Crocop. O Cigano também deu um golpe parecido contra o Hunt. E, Orsano, você acha que de hoje, da última luta, que foi em 2016 para hoje, já é mais de 2 anos, né? Você acha que só aquele chá com pão do que a gente conhece do Velasquez já é o suficiente para vencer o Ngannou? Ou você acha que ele pode trazer novas armas? Porque assim, o Velasquez lesionado venceria a maioria dos pesos pesados. Mas se a gente tá falando do Ngannou, que já é um top 5 ali da categoria, já complica. Você acha que ele pode trazer novidades, ou você acha que vai ser realmente ali o jogo que ele tem de amassa, de abafar, de derrubar e ground pound? Na verdade, é o seguinte, sobre ser o jogo perfeito, com certeza é o antídoto pro Ngannou. É um cara que depende de seus braços, e da mesma forma que o Caim Velasquez fez 2 vezes o jogo contra o Cigano, aquele trabalho de fazer a isometria dos braços ali, ficar prendendo na grade para fazer os braços pesarem 1 tonelada, isso é simples de fazer com o Ngannou também, né? Ficou claro isso, ficou muito claro. É você fintar, fazer uma finta nele para o Ngannou vir com um soco e você fazer levar ele para a grade ali. Isso ele mostrou que ele tem essa deficiência. Porém, a gente não sabe se o Velasquez tem é o mesmo Velasquez, né? E não é por isso, porque eu vou fazer um paralelo aqui com os jogadores de futebol. Geralmente o jogador de futebol sai daqui novo, 20 anos, 20 e poucos anos, e quando volta com seus 30 e lá vai, né, 30 e poucos anos. Aí a gente acha que vai ver aquele mesmo atleta quando tinha 28 anos. E não é, o cara já tá rodado, o camarada já não tem o mesmo vigor físico. Da mesma forma são os atletas, né? Os atletas de MMA. Então, o Velasquez de hoje é diferentemente do Velasquez que a gente viu contra o Travis Browne, né? Então, é preciso pontuar muito isso. Mas torço muito para que o Velasquez vença, né? E acabe melhore, né? Diminua cada vez mais esse hype feito em cima do Ngannou. Maravilha. E pra gente não achar que o evento é só Velasquez nessa luta, hein, Léo? A gente também tem do outro lado ali o Ngannou, que ele
foi visto, como o mestre falou na introdução ali, como um futuro campeão, um cara enorme, gigantesco, com um enorme poder de nocaute. Nocauteou o Arlovski, o Verin, até onde ele encontrou o Miocic, que o Miocic fez esse jogo que a gente comentou aqui do abafa, né, de wrestling, de cansar e botar pra baixo. Perdeu pro Miocic na decisão. Depois ele fez aquela luta nessa luta do Miocic parece que deu um banho de água fria no Ngannou, né, abriu os olhos dele para a realidade, que não é bem por aí, que ele não era esse campeão todo que estava todo mundo desenhando. E na luta seguinte para a derrota do Miocic, ele fez aquela luta com o Derrick Lewis, que foi uma das piores lutas que aconteceu nos pesos pesados. Naquele ano foi considerado uma das piores lutas do ano. E só que nesse período o UFC estava explorando bastante a imagem do Ngannou, né? Tava mostrando vídeo deles, fazendo entrevista, ele aparecia em muitos eventos, mostrou a história dele com a mãe dele, mostrou ele dando presente para a mãe dele, porque ele veio de uma origem muito humilde, ele foi, acho que ajudante de pedreiro, alguma coisa assim, trabalhou nos lugares, um trabalho assim bem braçal, e ele tem origem muito humilde. Então o UFC explorou muito, e eu vi depois ele falando que esse glamour todo fez prejudicar o desempenho dele. Então ele deu uma sumida assim, né? Tipo, ele sumiu um pouco dos holofotes e voltou e fez uma luta com o Curtis Blades, que foi uma luta bem boa pro Ngannou. Ele nocauteou, né, no primeiro round aos 45 segundos. E ele continua ainda meio que assim, né? Você não vê muito o Ngannou por aí, porque, eu lembro antes que tudo, se você ficar acompanhando o site do UFC, o canal do YouTube, você via o Ngannou naqueles lugares que ele tem aquela máquina de soco, mostrava que ele é soco mais forte, depois era a matéria dele em tal lugar, ele dirigindo carros novos, aí ele deu uma sumida. E o que você acha, Léo? Agora pode ser que a gente possa ver também o Ngannou já mais focado na questão de como lutador. Ele mostrou que ele tá fazendo muitos treinos no Instituto de Performance do UFC, né? Que o UFC tem uma academia nos Estados Unidos onde ele abre para os atletas dele e é só equipamento de ponta. Você acha que pode ser também o caso de voltar um Ngannou mais motivado na questão de luta e um pouco menos esquecendo esse glamour todo e acabar meio que dando pro Velasquez também um adversário que vai ser bem difícil dele é um cara gigante, forte pra caramba. O que você acha, Léo? Então, tirando da equação o fato de que eu não sei como o Velasquez estará no dia da luta, né, porque não faço a menor ideia de que Velasquez vai entrar, eu acredito muito no estilo de luta do Velasquez. Então, mesmo que o Ngannou, ele tem sofrido uma avalanche de situações. Ele foi de ninguém a alguém extremamente conhecido. Ele passou a ter um glamour em cima dele. Todo mundo estava achando que ele era um monstro destruidor. E aí ele tomou uma derrota forte em cima do Miocic, né? No que abalou ele. Ele falou que ele ficou abalado após aquela luta. Tanto que, como você disse, ele fez uma luta horrorosa. Olha, você foi gentil quando falou que foi a pior luta do ano, porque pra mim foi uma das piores lutas do UFC, aquela, né? E aí ele voltou e nocauteou o Curtis Blades em cima de uma revanche que não precisava nunca daquela revanche, né? Então, mesmo que ele hoje de cabeça esteja bem, eu acho que o gap técnico em cima do Velasquez ainda continua muito grande, porque aquilo que o Velasquez é muito bom, o Ngannou é muito ruim, é muito cru, né? Então é difícil de você cortar isso, por mais que ele esteja treinando com os melhores. Ele está treinando com os melhores há 5 meses, 8 meses. O Velasquez, ele faz esse tipo de luta a vida inteira.
né? Não tem como você cortar isso, né? Então é difícil. Eu acho que assim, a vitória ou a derrota vai passar muito mais por quem o Velasquez, por que tipo de Velasquez vai entrar no domingo, do que necessariamente pelas qualidades, pela evolução do Ngannou. Boa. Então vamos torcer então para que estejam os dois na ponta dos cascos ali para fazer uma bela luta. E rapaziada, comentando um pouquinho mais também desse card, a gente vai ter o brasileiro. Eu separei essas duas lutas como umas que a gente possa ter mais discussão, essa principal, e também separei uma luta de um brasileiro, do Vicente Luque, que ele vai lutar contra o Bryan Barberena, que é um americano que ele tem um jeito muito peculiar, assim, ele é bem estranho. Eu comentei no meu palpite que vai pro sexto round na sexta-feira, que o Bryan Barberena, ele parece tudo menos um lutador. E do outro lado vai ter o Vicente Luque, que ele tem o perfil perfeito de um lutador. Ele é atlético, ele tem um jogo completo, ele fala 3 línguas, se não me engano, ele é brasileiro, né? Fala inglês, fala espanhol, ele tem as entrevistas dele são bacanas. Então assim, vai ser uma disputa de 2 caras diferentes, mas assim, Barberena também não é qualquer um. Mestre, o que você acredita? O Vicente Luque te apetece como lutador? Você gosta do estilo dele? Você vai de Bryan Barberena? O que você acha? Então, Vicente Luque, ele tem surpreendido na categoria, né? Eu gostaria de ver ele com um wrestler mais gabaritado. Ele já... não entendi porque casaram ele com Barberena. Eu queria que ele tivesse já pegando já um top 10, top verdade. 8 ali, né? Uhum. Então, o que acontece? O Barberena é uma figuraça. Eu gostei muito quando ele acabou com aquele hype lá do Northcutt. Do 6, né? Pegou ele e começou a acabar com o hype do Northcutt ali. E depois ele também venceu o Varley Alves, marrento Varley Alves, entendeu? É verdade. Também a realidade dele, ele mostrou a realidade do Varley, entendeu? Ali eu acho que o Varley, ele pensava que era mais lutador do que realmente é, né? Então o Barberena de vez em quando ele dá uma surpreendida, rapaz. Mas eu vejo o Luke muito acima, tem um jogo muito sólido em cima e embaixo. Então assim, eu não vejo como o Barberena vencer essa luta, mas é aquela história. O Barberena, ele sempre faz algo que a gente não espera, né? E eu não comentei, mas é no meio médio, né? Essa luta que vai acontecer. Meio médio, na 77, isso aí. E uma outra luta também que me chamou atenção desse card é que vai ser a estreia do Kron Gracie, né? Que é o filho do Rickson Gracie. E o Kron, a estreia dele no UFC, né? Porque ele vinha fazendo algumas lutas no Rising. Eu acho que ele tinha meio que um contrato com o Bellator. Eu acho que ele nunca lutou pelo Bellator, se eu não me engano. Mas ele tinha um contrato. E o Bellator também tá fazendo muito isso de meio que um troca-troca com o Rising, né? Vai um lutador pra lá e um pra cá. E o Kron tinha algumas, acho que tem 3 ou 4 lutas no Bellator. E ele vai encarar o Bruce Leroy. Bruce Leroy, que ele é um lutador muito plástico, né, do UFC. Ele começou dessas lutas de quintal meio com o Kimbo. Se eu não me engano, aquele documentário Down Fight que tem no Netflix, que aliás é um documentário bem bacana aí para quem quer algum conteúdo no meio do MMA. É um documentário sobre lutas de quintal ali, meio que aquelas lutas do... Quem tá no programa é o Dada 5000, é aquele cara que era o segurança do Kimbo Slice. Depois eles acabaram fazendo uma luta. O Bruce Leroy, ele apareceu nesse documentário e é um lutador plástico, mas ele tem um início não tão técnico. Ele começou com essas lutas aí para depois ele se especializar realmente nas artes marciais, né, o Alex Cárceres. E ele tem 14 vitórias no MMA e 11 derrotas. E Léo, na minha opinião,
O Kron Gracie, ele mostrou um jogo bem bacana no Rising ali, tipo, teve algumas lutas que ele até demonstrou um pouco de trocação mais trabalhada, onde a gente imagina, por ser filho do Rickson, seria o carro-chefe dele, o Jiu-Jitsu. Na minha opinião, se ele não passar pelo Alex Caceres, que é o Bruce Leroy, infelizmente, cara, ele não vai estar preparado pro UFC, né? O que você acha? Esse é outro também, né? Que a gente não sabe o que esperar. Porque ele tem 4 lutas como profissional, mas ele não pegou assim ninguém de um grande gabarito, né? É difícil de falar que ele vem numa evolução, porque são apenas 4 lutas, né? Ele vai enfrentar um atleta muito mais experiente do que ele. Apesar que o Alex Caceres ele chegou como uma promessa, era um atleta interessante, de repente ele começou a cair de nível de uma forma vertiginosa, né? Referente ao Kron, é difícil de afirmar ele é isso, ele é aquilo. Nós criamos uma expectativa em cima dele pelo sobrenome dele e por aquilo que ele fez no Jiu-Jitsu, né? Que ele sempre foi um bom nome no Jiu-Jitsu, nunca foi um nome, um suprassumo da arte suave, né? Eu acho que ele pode vir a fazer um bom papel dentro do MMA, mas a gente tem que ver qual a evolução dele dentro dos outros jogos, né? Não dá para acreditar que ele vai seguir, por exemplo, o mesmo caminho do Damian e se dar bem, principalmente nessa categoria que ele está disputando agora, que é os leves, né? Que se ele for um atleta unidimensional, ele não vai chegar a grandes lugares. Não chega a top 10, né? Não. Ele tem que fazer valer essas habilidades dele. Então vamos ver. Eu acho um nome, de repente, um pouquinho maior do que ele precisava para a estreia dele. Mas veremos aí como é que o Kron vai lidar com o Caceres. Eu acho que vai ser uma luta bem interessante. Maravilha. Mestre Orsano, você acha que o maior desafio do Kron Gracie é fazer no cartel dele chegar próximo ao pai dele, que era 400 lutas e 400 vitórias? Você tá de brincadeira, né? Você acredita em Papai Noel e Coelho da Páscoa acreditando nesse cartel do Rickson Gracie, né? Você tá de brincadeira, né, meu amigo? Hoje você tá que tá. Pelo amor de Deus, rapaz. Vamos seguir. Uma das maiores farsas já existentes dentro do MMA e dentro desses contos aí, desses contos folclóricos, é essa história do Rickson Gracie. Isso aí não tem cabimento, né? Não acompanho a carreira do Kron, não sei em que nível que ele está, mas ele vai pegar um lutador duríssimo, que fez uma excelente luta contra o Yair Rodrigues, né? Teve gente que até apontou a vitória do próprio Alex Caceres, mas eu vi a vitória do Yair, mas é um striker até razoável, de vez em quando inventa uma fanfarrice ali, né? O Alex Caceres, quando você pensa que ele vai, ele não vai. Ele é da turma que gosta de um cigarrinho do capeta também. Então é meio complicado avaliar o Caceres, mas ele tem muita experiência no MMA. O Kron não acompanho, não sei. Então o que eu posso dizer é que ele vai pegar uma pedreira. O Alex Caceres, ele realmente como o mestre falou, ele é bem plástico, né? Tem golpes, chutes giratórios, dá mortal, dá tudo. Mas também ele tem uma luta de solo bem ativa, assim. Ele não é qualquer assim que o Kron chegou, botou pra baixo e vai finalizar. Assim, não é qualquer um que finaliza o Alex Caceres. Pode ser que o Kron, pela diferencial dele, seja mais fácil, mas o Alex Caceres não é qualquer não é um bobo também no jiu-jitsu. E o Kron, a última luta dele, que eu acho que foi uma das lutas mais significativas, que foi no Rising, próprio Rising, né, que foi o Tatsuya Kawajiri. E o Kawajiri também não é bobo não, ele tem
36 vitórias no MMA e 13 derrotas. Ele tem 40 anos, é um cara experiente, mas a luta, o Kron começou ali de igual para igual no quesito trocação. Então o Kron demonstrou um jogo em pé ali, pelo menos surpreendeu da gente que imaginaria que ele seria só jiu-jitsu, né? Mas vamos ver, essa luta, como o Messi falou, com o Carceres aí vai ser bem bacana, porque o Bruce Leroy, ele tem uma movimentação, ele é muito intenso no octógono, ele se movimenta de um lado para o outro. Vai ser difícil do Kron Gracie encontrar ele, né? E se encontrar, tem a dificuldade também de poder receber muito golpe. Aí a gente vai ver se o Bruce Leroy vai ter muito receio de desferir golpe de giratório, de chute giratório, alguma coisa assim, com receio do Kron Gracie encurtar, né, e levar pro chão. É uma luta bem curiosa que vai ser interessante da gente assistir. E uma última luta que eu tenho aqui pra gente tentar comentar um pouquinho é de um outro brasileiro, que é o Renan Barão. Renan Barão, que ele entrou no UFC, eu não lembro qual que era o cartel dele quando ele entrou no UFC, mas hoje ele tem 34 vitórias e 7 derrotas. Ele entrou no UFC, se eu não me engano, ele entrou no UFC com 22 vitórias e nenhuma derrota. Ele entrou assim, eu tenho na cabeça ainda o áudio do Joe Rogan falando que ele seria, ou ele era na época, um dos maiores lutadores do momento ali do UFC. Ele era do número 1 ali do pound por pound do UFC daquele momento, né? E ele, na verdade, assim, ele vai lutar com o Luke Sanders, que, imaginar, se você não conhece o Barão e fala que tem um cara que é 34-7 no MMA, você fala, meu, esse cara é encardidaço, é um baita lutador. Mas o Renan Barão, depois que ele perdeu pro TJ Dillashaw, ele só veio a ladeira abaixo. Ele tem 2 vitórias, uma pro Felipe Nover, que também, se a gente tava falando do pound por pound do UFC daquele ano, falar que o Felipe Nover é alguém que vale a pena a gente considerar, não é. E o Luke Sanders também é um cara completamente vencível e complica as coisas. E o Renan não passar em Orsano, o que você acha? O que aconteceu com o Barão, mestre? Então, o Renan Barão, ele quando entrou no UFC, ele entrou de forma meteórica, foi assim, mostrou muita diversidade no jogo em pé, mostrou que tinha um estilo próprio, né? Não muito ortodoxo. Ele mostrou muitas habilidades, né? E é aquela história. Quando enfrentou o TJ Dillashaw na sua primeira luta, parece que o TJ mapeou muito bem o jogo do Renan, começou a frustrar o Renan no jogo em pé, e eu me lembro perfeitamente as declarações do Renan e dos seus treinadores, que ainda falava assim, se a gente não conseguir na técnica, vai na paraibagem. Eu sempre achei isso uma coisa ridícula. Contra o Dillashaw, né? Oi? Contra o Dillashaw, pensar assim não dá, né? Exatamente. E aí, quando ele foi nocauteado ali no 4º round, se eu não me engano, na primeira luta, acho que na segunda foi no 5º, me corrija se eu estiver errado. Ao contrário. Ele foi contrário, né? Primeira no 5º e na outra no 4º, não é isso? Ele colocou a desculpa na primeira luta porque estava lutando no automático, enfim. Desde então, Renan Barão se perdeu, né? Se falavam até que queriam casar uma luta do Renan Barão com o Aldo, meu Deus. E, como a gente estava enganado naquela época, né? Teve gente de falar até que o Renan Barão era favorito contra o Aldo, né? Então, de lá pra cá foi só ladeira abaixo. E o Renan Barão não é um atleta velho, né? A sua descendente foi cada vez maior, né? Então agora nós vemos um Renan Barão que fica ali no meio do ranking. É um lutador que está meio perdido, uma hora desce de categoria, outra hora sobe, por muitas vezes não conseguiu bater o peso, né? E quando subiu, foi lutar nos penas, não teve êxito, né? Se eu não me engano, ele lutou com o Stephens, não é isso? E o Stephens bateu nele, enfim.
é um lutador que não tem muito mais o que a gente esperar, não. E Léo, eu lembro que quando ele fez essa primeira derrota pro TJ, ele já pediu em seguida uma revanche, né? Deu a revanche e acabou que ele teve, se não me engano, ele teve aquele problema que no corte de peso ele bateu a cabeça na banheira. Aí acabou meio que a luta caindo. Aí ele fez uma outra luta com o Mitch Gagnon. Ele venceu por finalização e logo em seguida ele voltou a pegar o Dillashaw. E você acha que foi muito em cima ele perder pro Dillashaw ou depois fez uma luta com o Mitch Gagnon relativamente simples, que para ele não foi tão... que ele também tomou um atraso ali e depois já pegou o Dillashaw também? Você acha que ele devia ter tido um tempo para se adequar e tentar estudar mais? Ou foi infelicidade e méritos pro Dillashaw que venceu ele mais uma vez também? Então, hoje em dia é fácil nós falarmos que ele devia ter feito outro caminho, né? Aí nós seremos engenheiros de obra pronta, porque nós vimos o caminho que as duas carreiras seguiram, né? Mas é muito difícil não se empolgar de alguma forma. Não estou falando pelo que foi criado, né? Mas você falar que o Barão era um grande lutador na época fazia todo sentido. Ele chegou no UFC com um cartel de 26-1, né? Quando ele foi lutar com o Dillashaw pela primeira vez, ele já tinha 32-1, né, no cartel. Não vou nem entrar no mérito se a mão entrou, se não entrou, se foi sorte, se não foi sorte na primeira luta, não é isso, mas acreditava-se que o Barão e o Dedé podiam construir a partir daquele momento uma estratégia, um preparo para o Barão poder chegar melhor preparado para a revanche, né? E a gente sabe que a história mostrou que não foi bem isso que aconteceu, né? Daquele momento, daquela derrota, o TJ praticamente não colocou só um W no cartel do Barão. Ele sugou a alma do Barão, ele tirou tudo que o Barão tinha de confiança, ele destruiu. O Barão nunca mais foi o mesmo depois daquilo. Depois daquela derrota, ele tem 5 derrotas em 7 lutas, depois da primeira derrota pro Dillashaw, né? E as duas vitórias que ele tem foram 2 vitórias bem minúsculas, né? Então é difícil de falar assim que foi errado, a estratégia foi errada, porque hoje se mostrou completamente equivocado aquela situação, mas na época era completamente compreensível, né? Acreditar que ele já merecia uma revanche imediata, que ele seria capaz de vencer o Dillashaw por todo o histórico dele, mas o tempo mostrou que não era bem isso que devia ter acontecido. Boa. Caras, eu não sei, eu fiz um trabalho investigativo aqui pesado. Hoje eu tava dando uma olhada no Instagram do Barão. Quando ele lutou com o TJ Dillashaw, foi em 2014. Olha esse trabalho. Léo, você que estuda jornalismo aí, se liga nesse trabalho investigativo que eu fiz. Liga. E o Barão, em 2014, ele perdeu pro Dillashaw. Em 2015, foi quando ele fez a segunda luta pro TJ Dillashaw. Só que no começo de 2015, eu notei ali no Instagram do Barão, que o Barão era conhecido aquele rapaz magrinho ali, bem simples, de origem simples também, com os dentes tortos. Quando eu vi, no começo de 2015, ele tava com os dentes zeradinho. Eu acho que essa queda do Barão tem a ver com ele corrigir os dentes. O que você acha, mestre? Olha o poder investigativo quando a gente tem a internet nas mãos. Olha o Shogun de sunga branca. Arona de capacete. Arona de capacete. Boa. Ô mestre, você acha que BJ motivado também, viu?
O Anderson lutando sério, né? Isso, Anderson lutando sério. O Shogun também 100%. É Shogun 100% e de sunga branca. Ô mestre, você acha que é o caso de uma derrota do Barão, de ele passar ali no RH do UFC e os caras pegarem a carteira de trabalho dele e o que ele vai conseguir depois é só o fundo de garantia? Na verdade, o Barão, ele precisa de uma motivação. Eu penso que se ele fosse para um outro evento, né, se motivar um pouquinho mais, de repente, o Bellator, gostaria até de ver, inclusive, de uma luta dele com um cara da própria categoria, que é o Patrick Pitbull, né? Eles são não, Patrick é dos Penas, é isso? Patrick é dos Penas. Penas e o Patrício. O Patrício é dos leves, não é isso? Isso. Então, o Barão já lutou nessa de cima, apesar de não ter se dado bem. E inclusive esse Patrick Freire, né? Patrick Pitbull, ele é cheio da fanfarrice também, vive desafiando o Aldo, diz que é o maior peso pena do mundo, enfim. Mas nunca vai pro UFC, né? Diz que é o maior pena do mundo, mas não tem coragem de ir pro UFC. Desafia o Aldo a todo tempo. Essa última luta dele aí, eu vi vitória do adversário, foi uma vitória bem polêmica, mas enfim. O Barão tinha que ter novos desafios, respirar novos ares, porque dentro do UFC hoje eu não consigo enxergar ele galgando maiores lugares, não. Tá difícil a coisa pro Barão. Torcer aí, né, pra que ele encontre o caminho dele. E rapaziada, foi bacana o podcast hoje, a gente falou bastante coisa aqui, a gente deu uma estourada no horário, mas valeu a pena. E mestre Orsano, queria agradecer mais uma presença, chegou aí no segundo round do nosso podcast, mas valeu a pena, que a gente falou de muita coisa boa. Muito obrigado, mestre Orsano. Ô rapaziada, valeu, é sempre um prazer estar com vocês aí. E estamos aqui sempre. Eu sou o espião do pachequismo. Boa. Léo Paz, muito obrigado, meu amigo, por fechar mais um programa aqui. Valeu a participação. Eu que agradeço, Davi. Agradeço ao Léo também pela participação, né? Hoje foi mais um programa bem produtivo aí. E um salve aí pra galera que ouviu um pouquinho mais de uma hora da gente falando umas groselhas aí. Valeu! Boa! E agora, para finalizar, eu vou deixar aqui o André G, que ele vai trazer os eventos pra gente ficar também esperto no final de semana, que também a gente não vive só de UFC, né, rapaziada? Então fiquem aí com o André trazendo os eventos do final de semana. Abraço! Valeu! Eventos do final de semana. Olha, eu sempre digo aqui que existe vida fora do UFC e poucas vezes um final de semana representou tão bem esse bordão como esse que antecede o evento do próximo domingo em Ngannou vs Velasquez. Galera, vão ser várias as organizações que vão colocar o seu plantão em atividade, são muitas as opções de eventos e de boas lutas para o público, e desde que a internet aí da rapaziada esteja voando e aquele link pirata esteja funcionando a toda força, acho que a gente vai conseguir aí acompanhar algumas lutas fenomenais durante o final de semana. Começando já na sexta-feira, o Invicta, lar das meninas mais casca-grossas desse mundão, eles vão apostar em diversos nomes conhecidos aí do público que é mais atento do MMA, que está sempre aí acompanhando luta, para compor o seu primeiro card do ano. Olha, para capitanear o evento, eles trouxeram uma luta bem intrigante, já entre a brasileira Vanessa Porto e a ex-UFC Peu Gonzalez, uma luta bem legal, e num evento que eles ainda vão trazer as ex-UFCs Deanna Benetti, Milana Dudieva, além de uma prospecta muito, muito interessante, Miranda Maverick, somente 21 anos, cartel de 4 vitórias e 1 derrota, e essas meninas vêm para brilhantar esse que é o 34º evento da franquia. Nesse mesmo dia, na sexta-feira, o LFA também vai trazer uma disputa de cinturão entre um ex-atleta universitário, Clayton York, ex-jogador de futebol americano,
e o Júlio Anglicas, que também é boxeador aí nas horas livres, num combate de dois caras que estão sempre nocauteando, estão sempre finalizando as suas lutas e que muito dificilmente vai chegar na decisão dos juízes. Essa luta é promessa de diversão e vale total atenção aí do público, tá certo? Na sexta-feira vai ter ainda um evento que promete, pelo menos nas suas duas principais lutas, ainda mais emoção do que o Invicta e o LFA, se é que isso é possível. Eu estou falando do Bellator 215. Eles vão trazer aí o Matt Mitrione e o Sergei Kharitonov. Os caras que estão aí, dois pesos pesados, já estão chegando na parte final da sua carreira, mas que ainda podem dar show, que vão trazer com certeza alguns momentos bem bacanas aí pro público, provavelmente porradaria comendo solta. Vai ser bem legal assistir essa luta aí. Eu que já tô aí na torcida para ver o Matt Mitrione mostrando mais uma vez aquele belo QI de luta que a gente já conhece. Mas mais importante do que essa luta é que eles vão dar mais um passo na evolução do que é talvez um dos maiores prospectos do MMA, é o Logan Storley. É um lutador 4 vezes All-American, cara tem um wrestling de primeiro nível, ele está invicto em 9 lutas no MMA e ele está chegando aí de vitória, né, sobre o Wade Matthews, que também é um outro grande prospecto aí que está no Bellator, está se firmando e vai lutar contra o Ian Pasco. É um striker romano que vem de derrota para o Lawrence Larkin na última, mas que pode dar até um certo trabalho, mas que deve servir mesmo para dar um pouco mais de experiência e tempo de cage aí para o Logan Storley. Vai ser bem legal a gente poder acompanhar esse nome que está em crescimento aí no MMA. Já no sábado, o que é destaque são as organizações europeias. O UFC vai trazer no seu main event o Shuya Kamikubo. No seu co-main event vai ter o Daichi Takenaka. Me confundi aí com o nome, mas esses nomes orientais às vezes são meio difíceis de falar. Mas o importante mesmo é que são esses dois lutadores, são duas das principais promessas da nova geração de lutadores japoneses. O Kamikubo no peso pena, o Takenaka lá nos pesos galos. Esses caras aí são bem jovens, não passaram ainda dos seus 23, 24 anos, tem bastante para evoluir e eu acho que são dois caras que a gente tem que ficar de olho, tá certo? E para fechar o final de semana, antes do UFC de domingo, a gente vai ter o ACA, antigo ACB, que vai trazer uma disputa de cinturão dos meio pesados e diversas outras lutas bem interessantes nesse que é talvez o principal evento russo do momento, tá certo? Olha, eu trouxe todos esses eventos, eu acho que vale muito a pena para a gente que é fã ficar aí sempre ligado, ver, né, esses nomes que estão surgindo, ver os nomes da antiga que aí estão se apresentando em outros eventos, prestigiar o trabalho de todos esses lutadores e sempre que tiver oportunidade, prestigiar também os eventos locais, os eventos nacionais. Se tiver evento aí na sua cidade ou próximo, fazer um esforço para ir lá prestigiar e dar chance para essa galera se desenvolver e conseguir chegar em um palco maior, tá certo, rapaziada? É isso aí, vamos lá apoiando o MMA, apoiando tudo que tem aí de luta também fora do UFC, mas sempre também assistindo esse que é o evento que a gente mais gosta, né não? Valeu, galera, até a próxima!